novidade para ninguém afirmar que a pandemia da Covid-19 acarretou em problemas de saúde em diferentes níveis, inclusive não relacionados à Covid-19. Não fisicamente, mas sim mentalmente. Continua me assistindo para ver alguns dos transtornos mentais mais recorrentes durante este período de pandemia que estamos vivendo. A ansiedade é um quadro que impacta de forma negativa a qualidade de vida e é muito presente no Brasil. Quase 10% dos brasileiros manifestam os sintomas, que se dividem entre os ataques de pânico, as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos, o estresse pós-trauma e a ansiedade generalizada. No ano passado e o início deste ano foram marcados pela pandemia de Covid-19 e os números de pacientes com essas doenças aumentou ainda mais. Afinal, o isolamento social, o medo e a incerteza são catalisadores para os sintomas ansiosos. Em meio a esta crise, cada indivíduo reage e sente a situação de forma diferenciada. O isolamento social é uma experiência desagradável, pois é preciso separar-se das pessoas queridas, abrir mão da liberdade e sofrer com a incerteza sobre a doença. Por esse motivo, muitas pessoas se sentem confusas, amedrontadas, desorientadas, ansiosas, anestesiadas ou tentam até manter um distanciamento emocional, isolando-se. As reações podem ser leves e passageiras, mas também extremas, impactando de forma negativa a saúde social e mental. Os impactos no comportamento podem ser sintomas físicos, como tremores, agitação, dores de cabeça, cansaço e palpitação. Também é muito comum vivenciar momentos de tristeza, solidão, incapacidade, medo, frustração e ter episódios de choro fácil, alterações no sono e sentir-se desorientado. Afinal, poucas pessoas já vivenciaram um período tão delicado quanto este. O exagero desses sintomas e a alta frequência deles são o perigo, visto que pode se iniciar um quadro de ansiedade intenso. A pandemia da Covid-19, vivemos um cenário mundial de depressão. Estudos recentes da Organização Mundial de Saúde, a OMS, indicam que em 2030 a depressão será a principal causa de incapacitação, à frente inclusive das doenças cardiovasculares, o que contribui de forma impactante para a carga global de doenças. Em todo o mundo, estima-se que 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. As mulheres são mais afetadas que os homens, isto por problemas sociais relacionados, por exemplo, ao mercado de trabalho, à sobrecarga de tarefas e também às mudanças e variações hormonais. A causa da doença encontra-se na combinação de fatores biológicos, ambientais e genéticos. Tudo começa com o sono, em excesso ou a insônia, a perda de energia ou a fadiga acentuada, a mudança de apetite, o ganho ou perda de peso, até que se agrava para o isolamento, o humor deprimido e pensamentos suicidas. A depressão mata. A crise de pânico parece um ataque cardíaco. Aumento nos batimentos, respiração acelerada, tontura e até mesmo dores no peito. Junto a tudo isso vem o medo de morrer.
Por ser semelhante a um infarto, muitas pessoas buscam um cardiologista após a crise, achando que estão sofrendo do coração. Depois de realizarem exames, descobrem que está tudo bem com a sua saúde física e às vezes se esquecem do assunto. Já se consideram, no entanto, algumas hipóteses, como episódios de estresse extremo, acúmulo de tensões, ansiedade, depressão, baixa autoestima e sentimento de culpa. Outra característica das crises de pânico é que elas não têm hora para acontecer. Diante disso, vemos que, vivendo no século XXI, marcado pela incerteza e imprevisibilidade das relações do futuro, temos o primeiro gatilho desencadeador da crise do pânico. Só pelo fato de estarmos vivendo este século, já nos deixa em um campo de propensão a desenvolver tal crise. Isto soma-se a uma pandemia devastadora que assombra os dias atuais, em que recebemos notícias de tantas vidas como a nossa, perdidas dias após dia. Um período de longo isolamento social, sem ter certeza do amanhã, marcado pela instabilidade e principalmente pela ansiedade e o medo de que algo ruim aconteça em um momento inesperado. Logicamente, resulta no esperado, um altíssimo número de indivíduos desenvolvendo ou piorando o quadro de crise de pânico, os indivíduos quarentenados e os indivíduos profissionais da saúde. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. Com a questão do coronavírus, a crise do pânico será a doença do ano, como relatam diversos jornais e revistas.